Depois de anos morando em apartamentos alugados e pequenos na cidade, Mariana finalmente realizou um dos seus maiores sonhos: comprar uma casa só dela. Cansada do barulho urbano, ela escolheu se mudar para uma pequena cidade do interior, onde encontrou uma casa antiga construída nos anos 40. O imóvel, embora precisando de reformas, tinha um charme nostálgico. Janelas de madeira, piso de taco e um jardim espaçoso. Era como se o tempo tivesse parado ali. A vizinhança era tranquila e todos pareciam conhecer a história daquela casa, mas nunca diziam muito. Mariana, encantada com a arquitetura, achou que seria o lugar perfeito para recomeçar. Já no primeiro dia, percebeu que havia muitos cômodos, armários embutidos e um sótão que parecia não ter sido aberto há décadas. Curiosa e determinada a restaurar cada canto, ela se preparou para passar o fim de semana explorando os segredos daquela nova morada. Mal sabia ela que, ao abrir aquela porta para o passado, estaria também prestes a mergulhar em um mistério que mudaria sua vida para sempre. Tudo começaria com uma foto esquecida no tempo. No sábado de manhã, Mariana acordou animada. Armou-se com luvas, máscara, sacos de lixo e subiu até o sótão. O cheiro de mofo era forte, e as teias de aranha pendiam dos cantos como véus esquecidos. A luz do sol entrava pelas frestas das telhas, iluminando caixas empoeiradas e móveis antigos cobertos por lençóis brancos. Era como se aquele ambiente tivesse sido trancado por décadas. Ela começou a mover alguns objetos, abrindo baús e caixas cheias de livros, cadernos, porcelanas e fotografias antigas. Cada item parecia contar uma história, e Mariana sentia-se como uma arqueóloga descobrindo um mundo perdido. Um espelho com moldura de bronze, um velho vestido de noiva e um relógio de bolso ainda funcionando chamaram sua atenção. Mas foi uma caixa de madeira no fundo do cômodo que despertou sua curiosidade. Essa caixa estava selada com fita adesiva antiga e tinha iniciais gravadas: HD. Mariana sentiu um arrepio, como se estivesse violando algo sagrado. Ao abri-la, não esperava encontrar nada demais, talvez mais objetos antigos ou papéis velhos. Mas ali dentro havia algo muito mais impactante. Uma fotografia que não apenas chamaria sua atenção, mas que mexeria profundamente com sua identidade. Dentro da caixa, entre livros embolorados e objetos de prata escurecida, havia uma fotografia em preto e branco. Mariana a pegou com cuidado, soprando o pó acumulado. Era uma imagem antiga de uma família em frente à mesma casa onde ela agora morava. Um casal sorridente com duas crianças pequenas ao lado de um cachorro. Mas o que realmente a deixou paralisada foi a mulher ao centro da imagem. Ela era a cópia exata de Mariana. Mesmo penteado, mesmas feições, o mesmo olhar. Era como olhar para um espelho, mas com roupas dos anos 50. Por alguns segundos, Mariana não conseguiu se mover. Seu coração disparou. Aquilo não era uma semelhança comum. Era algo assustadoramente idêntico. Como poderia ser possível? Será que era uma antepassada? Uma coincidência genética? Ou havia algo mais profundo por trás daquela imagem? Ela tirou uma foto da fotografia com o celular e começou a vasculhar a caixa em busca de mais pistas. Não encontrou mais nada com nomes ou informações. Apenas a fotografia com um verso datado: 12 de julho de 1957. A sensação de déjà-vu era avassaladora. Mariana mal sabia que essa imagem seria a chave para desvendar um segredo escondido por mais de 6 décadas. Mariana desceu do sótão com a foto nas mãos, ainda atordoada. Sentou-se no sofá da sala, encarando a imagem por longos minutos. Quanto mais olhava, mais percebia os detalhes que tornavam aquela mulher idêntica a ela. O formato do queixo, o arco das sobrancelhas, até mesmo uma pequena pinta no pescoço. Era impossível ignorar a semelhança. Não era apenas parecida, era como se fossem a mesma pessoa. Com o celular, ela tirou uma selfie e comparou com a foto antiga lado a lado. O resultado era assustador. Mesmo filtros ou montagens não explicariam aquilo. Quem era aquela mulher? E por que estava em uma foto tirada exatamente na casa que agora pertencia a ela? A coincidência era grande demais para ser ignorada. Mariana sentiu um frio na espinha, como se estivesse sendo observada. A foto, por algum motivo, parecia ter esperado por ela todos esses anos. Naquele momento, ela decidiu que precisava saber mais. Estava diante de algo maior. Um mistério com raízes profundas em sua própria história familiar. Determinada, começou a planejar uma visita ao cartório da cidade para descobrir quem morava ali antes dela.
Talvez a resposta estivesse nos registros antigos. A primeira pista concreta veio do verso da foto. 12 de julho de 1957. Aquela data parecia distante, quase irrelevante, mas agora ganhava uma importância imensa. Mariana sabia que, para entender quem era a mulher da foto e por que ela se parecia tanto com ela mesma, precisava mergulhar na história daquela casa. Ela foi até a biblioteca da cidade e depois ao cartório de registros públicos. Pediu acesso aos documentos de propriedade da casa e, após alguma espera, encontrou um nome que aparecia com destaque nos anos 50. Helena Duarte. O nome soava familiar, mas Mariana não conseguia lembrar de onde. Naquela noite, ligou para sua avó, já idosa, e comentou sobre a casa e a foto. Houve um silêncio do outro lado da linha, e então sua avó respondeu com a voz tremendo. Helena Duarte. Era minha mãe, sua bisavó. Mariana ficou sem palavras. Sua bisavó desaparecera misteriosamente nos anos 60, e a família nunca mais teve notícias dela. Agora, tudo fazia sentido. A foto, a casa, a semelhança absurda. Mas o que teria acontecido com Helena? E por que ela desapareceu? Mariana estava apenas começando a entender que sua nova casa guardava segredos muito mais profundos do que imaginava. No dia seguinte, Mariana sentiu que precisava confirmar tudo pessoalmente. Ela foi até o cartório da cidade, um prédio antigo com paredes forradas de documentos amarelados pelo tempo. Com a foto em mãos e o nome Helena Duarte na cabeça, começou a pesquisar registros de propriedade e certidões antigas. No arquivo da casa, encontrou documentos que mostravam que Helena fora a proprietária original da residência entre 1952 e 1962. Mas o mais curioso foi descobrir registros civis da família, onde o nome de Helena aparecia ao lado de outros membros, incluindo o do marido, um homem chamado Augusto Duarte, e uma filha, sua própria avó. Mariana pediu para ver certidões de óbito, registros de desaparecimento e qualquer papel que pudesse explicar o fim da história de Helena. Nada de oficial estava registrado, apenas rumores em jornais antigos sobre um desaparecimento misterioso que nunca foi solucionado. O mistério só crescia. De volta à casa, com as anotações e cópias dos documentos, Mariana sentiu que tinha dado um passo importante para descobrir a verdade. A partir dali, nada mais seria como antes. Ainda confusa, Mariana decidiu ligar para a avó e perguntar mais sobre Helena. A conversa foi tensa, como se um muro emocional impedisse a avó de falar abertamente. Depois de algum silêncio, a senhora confessou que Helena era a mãe dela, mas que a história da família nunca foi bem contada. Mariana aprendeu que Helena havia desaparecido quando sua filha, a avó, ainda era muito pequena. O que se sabia eram apenas boatos. A família vivia com a incerteza do que havia realmente acontecido. A avó revelou que a bisavó tinha um segredo. Temia pelo marido e pelos perigos que rondavam aquela época. Mariana começou então a construir uma árvore genealógica, juntando nomes, datas e histórias. Descobriu que muitos familiares tinham pouco conhecimento sobre Helena e seu desaparecimento. A conexão com a foto antiga e com a casa dava um novo sentido para tudo, e ela sentia uma responsabilidade crescente em desvendar o mistério para honrar a memória da bisavó. Com as informações na mão, Mariana começou a juntar as peças. Os jornais antigos indicavam que Helena teria fugido da casa, deixando para trás uma vida aparentemente estável. Rumores falavam em um relacionamento extraconjugal. Outros diziam que ela tinha descoberto algo sombrio sobre o marido. Ninguém sabia ao certo o que realmente aconteceu. A polícia da época tinha um caso aberto, mas que nunca avançou. A família preferiu guardar silêncio para evitar escândalos. Mariana sentiu que havia muito mais por trás daquela história do que boatos e suposições. Helena parecia ter fugido para proteger alguém ou esconder um segredo perigoso. O mistério do desaparecimento se tornou uma obsessão. A cada nova pista, Mariana se sentia mais próxima da verdade, mas também mais imersa em um enredo cheio de sombras e mistérios que a ligavam diretamente à sua própria origem. Enquanto organizava o quarto de hóspedes, Mariana percebeu algo estranho no rodapé da parede. Uma tábua solta que parecia diferente das outras. Movida pela curiosidade, ela puxou a tábua e encontrou escondida uma pequena carta amarelada presa por um lacre de cera com as iniciais HD. Com mãos trêmulas, Mariana abriu a carta. A letra era cursiva, firme e cheia de emoção. A carta parecia ser uma confissão de Helena,
escrita às pressas. Nela, Helena falava sobre seus medos, as ameaças que sofria e um segredo que precisava proteger a todo custo. Ela explicava que fugira para garantir a segurança da filha e que seu desaparecimento não era um abandono, mas um ato de amor e proteção. A carta indicava que Helena sabia mais do que podia revelar e que sua vida corria perigo por causa disso. Para Mariana, aquela carta era a prova definitiva de que havia um segredo maior, que precisava ser descoberto para trazer justiça e paz à família. Na carta, Helena detalhava como tinha descoberto negócios escusos do marido, envolvendo corrupção e atividades ilegais na cidade. Ela descrevia noites de medo, perseguições e ameaças que a forçaram a planejar sua fuga secreta. Helena não queria colocar a filha em risco e decidiu desaparecer, vivendo anonimamente em outra cidade. A carta também mencionava um lugar seguro, um cofre escondido na própria casa, onde ela guardou documentos importantes para proteger a filha e a verdade. A emoção tomou conta de Mariana ao ler a carta. A mulher da foto não era apenas sua bisavó, mas uma heroína que sacrificou tudo para proteger a família. Agora, Mariana sabia que precisava encontrar aquele cofre, pois ele continha a chave para desvelar toda a trama e restaurar a honra de Helena. Com o coração acelerado e a mente cheia de perguntas, Mariana se preparou para explorar o sótão novamente, dessa vez em busca do cofre secreto. Seguindo as instruções da carta, Mariana voltou ao sótão, agora com um foco diferente. Ela procurou por uma pintura antiga que pendia numa parede coberta por pó e teias de aranha. A moldura era pesada, desgastada pelo tempo, e parecia esconder algo. Com cuidado, ela retirou o quadro e, para sua surpresa, encontrou uma pequena porta de metal embutida na parede, camuflada pela madeira escurecida. Era o cofre que Helena mencionara na carta. Mariana sentiu um misto de ansiedade e expectativa, como se estivesse prestes a abrir uma cápsula do tempo. Com a ajuda de um chaveiro, que encontrou no mercado local, conseguiu destrancar o cofre. O que viu dentro foi inacreditável. Documentos antigos, fotos, joias, um diário e cartas que pareciam ser as peças que faltavam para entender o passado de sua bisavó. Mariana percebeu que aquele cofre não guardava apenas objetos, mas uma história de coragem, medo e amor. Era a verdade que Helena queria preservar para as gerações futuras, para que seu sacrifício não fosse esquecido. Mariana começou a analisar o conteúdo do cofre com cuidado. Entre os papéis havia contratos, extratos bancários e documentos que comprovavam negócios ilícitos feitos por Augusto Duarte, o marido de Helena. Também encontrou um diário detalhado, onde Helena narrava seus medos e planos para proteger a filha. As joias antigas pareciam ter sido deixadas para trás para ajudar financeiramente a família, caso algo acontecesse. Cada página do diário mostrava a luta de Helena contra o sistema corrupto da época e seu desejo de deixar um legado para a família. Além disso, as cartas incluíam mensagens para pessoas próximas, explicando sua decisão de desaparecer e pedindo que cuidassem da filha. Mariana sentiu que, finalmente, tinha em mãos as respostas para o mistério que a afligia há semanas. Ela sabia que aquele material não só esclareceria o passado, mas também poderia ajudar a corrigir injustiças históricas que prejudicaram sua família. Com os documentos em mãos, Mariana consultou um advogado especializado em direito de família e heranças. Foi uma surpresa descobrir que grande parte do patrimônio de Augusto Duarte estava em nome de Helena e, portanto, havia sido deixada para seus descendentes. A herança, que estava praticamente esquecida, incluía ações em empresas antigas, propriedades e dinheiro em contas bancárias que nunca foram reclamados. A justiça havia mantido os bens intactos por décadas, esperando que algum herdeiro legítimo aparecesse. Mariana sentiu-se aliviada e empoderada ao saber que aquele segredo, escondido por tanto tempo, poderia agora ser usado para garantir segurança financeira à sua família. Mais do que o valor material, era a reparação simbólica de tudo o que Helena sacrificou. Com os novos recursos, Mariana decidiu investir na restauração da casa e criar um projeto que preservasse a memória da bisavó e de outras histórias esquecidas da cidade. Inspirada pela descoberta, Mariana começou a escrever um livro que contava a história de Helena Duarte, desde sua vida na casa antiga até o misterioso desaparecimento e o segredo revelado. Ela entrevistou familiares, vizinhos antigos e especialistas em história local para montar um retrato fiel daquela época.
O livro trouxe à tona uma mulher corajosa que enfrentou o medo e a injustiça para proteger quem amava. A obra foi recebida com emoção pela comunidade, que passou a valorizar mais a história da cidade e suas raízes. Mariana sentiu que, ao contar essa história, estava também fechando um ciclo na sua própria vida, encontrando uma conexão profunda com sua bisavó e com sua família. O reencontro com o passado não só respondeu perguntas, mas também trouxe um sentimento de pertencimento e força que ela jamais imaginara. Com o mistério desvendado e a casa restaurada, Mariana decidiu transformar o imóvel em um centro cultural dedicado a preservar histórias locais e familiares. O lugar virou um espaço para exposições, debates e encontros sobre memória e identidade. Ela sentia que aquele legado, escondido por décadas, agora florescia com força renovada. A casa não era apenas um imóvel antigo. Era um símbolo de coragem, resiliência e amor que atravessou gerações. Mariana sabia que, ao compartilhar essa história, estava ajudando outras pessoas a valorizar suas próprias raízes e a enfrentar seus segredos e desafios. Assim, a descoberta da foto antiga não foi apenas o começo de um mistério, mas a semente para um futuro cheio de significado, aprendizado e conexão verdadeira. Se essa história tocou você e mostrou como o passado pode transformar nosso presente, compartilhe este vídeo para que mais pessoas descubram a força de suas próprias raízes. E se você está pronto, para transformar a sua vida desvendando os segredos que carrega, deixe seu comentário aqui embaixo contando qual é o mistério que você gostaria de resolver. Juntos podemos inspirar uns aos outros a transformar histórias em legados. Não esqueça de se inscrever para receber mais histórias que vão mudar a sua visão sobre família, coragem e recomeço.